Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, depende do horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Meu nome é Larissa, eu sou mestranda da professora Rita e o meu tema de pesquisa no mestrado são os maus tratos aos animais. Então, a professora Rita me pediu para falar um pouquinho sobre esse assunto para vocês hoje. Então, a minha aula vai ser sobre avaliação e conduta em casos de traumas não acidentais. Então, primeiramente, uma breve introdução sobre o vínculo humano-animal, que é um vínculo que geralmente é benéfico para todas as espécies envolvidas. Porém, podem ocorrer situações em que há uma perda desse vínculo e as pessoas podem passar a tratar os animais de forma negligente, violenta ou até cruel. O que caracteriza os maus tratos aos animais. E esses maus tratos eles podem ser indicadores de vulnerabilidade ou até de violência na família e na comunidade. O que diz a teoria do elo? Acredito que a professora Rita vai dar ou já deu uma aula para vocês sobre a teoria do elo, mas falando brevemente, a teoria do elo é a teoria que faz a relação entre a violência contra animais e a violência interpessoal. Então, o que são os maus tratos, né? Os maus tratos eles são ações diretas ou indiretas que podem vir a prejudicar o bem-estar de um animal. Nas ações indiretas, nós temos a negligência, que pode ser física ou psicológica. Como exemplo de negligência física, a gente tem não alimentar o animal de forma suficiente, ou seja, deixar ele passar fome ou sede. E também pode ter a negligência psicológica, como por exemplo, manter o animal em um ambiente estéril, sem estímulos, ou que ele não possa expressar o comportamento natural. Também nas ações diretas, nós temos o abuso ou agressão, que também pode ser físico ou psicológico. No abuso físico, nós temos as lesões físicas intencionais, que também são chamadas de traumas não acidentais, que é sobre o que a gente vai falar nessa aula. E também pode existir o abuso sexual. E como abuso psicológico, nós temos os assédios verbais ou os comportamentos ameaçadores contra esses animais. Então, a violência contra animais ela tem sido cada vez mais alvo de preocupação e discussão no Brasil. Ainda existem poucos estudos com relação a esse tema. Nós não sabemos qual é a real prevalência desses maus tratos nos municípios brasileiros, por isso, pesquisas na área são muito importantes. Como identificar essas lesões, né, esses maus tratos, pode ser também um indicativo de violência contra seres humanos, esses animais, então, eles acabam sendo sentinelas de violência humana. Porém, ainda existem diversos obstáculos, tanto na identificação contra no enfrentamento desses maus tratos, principalmente porque os veterinários eles não recebem um treinamento efetivo durante a graduação, né, para como atuar nesse tipo de situação. Geralmente nos cursos de veterinária não existe nenhum tipo de preparo, né? É bem difícil. São raras as disciplinas que abordam esse tema. E também um outro obstáculo muito importante é o medo, né? O veterinário ele tem muito medo de denunciar essas situações e muitas vezes também ele não sabe como fazer isso. Então, mais para o final da aula, eu vou falar um pouquinho sobre como é feita essa denúncia. E também existe um conflito de interesses entre o cliente e o paciente, né? O veterinário ele fica muito em dúvida porque ele acha que ele tem um compromisso com relação ao cliente dele, né? Ou seja, o tutor que está lá e que ele está oferecendo os serviços. Porém, os veterinários eles devem ter sempre em mente
quem ele está lá para cuidar e defender, né? Ainda não existe um advogado dos animais, então o veterinário que acaba fazendo esse trabalho de advogado dos animais. Então ele tem que sempre lembrar que ele deve sempre cuidar e proteger, né, esses animais que muitas vezes podem estar em situação de vulnerabilidade. Então, o diagnóstico dos maus tratos ele acaba sendo muito desafiador. Ele requer experiência, preparação emocional, sensibilidade e tato para lidar com o tutor nessas situações, né? Que podem ser situações muitas vezes complicadas, em que esse tutor pode ser até uma pessoa agressiva, né? Então, para isso é necessário uma preparação contínua dos veterinários para fazer esse diagnóstico de crueldade, abuso ou negligência. Então, eu vou estar apresentando para vocês alguns indicadores de traumas não acidentais em animais de companhia e depois eu também vou falar de alguns indicadores de negligência. Então, com relação aos indicadores de traumas não acidentais, nós temos algumas lesões. As lesões geradas por traumas não acidentais, geralmente elas são lesões mais craniais. Então, geralmente em face, cabeça. Alguns desses traumas na cabeça são, por exemplo, fraturas no crânio, fraturas de dentes e também na região dos olhos, que a gente tem hemorragia de esclera, que é um importante indicador. Também temos os hematomas e as abrasões. Essas abrasões elas podem indicar arrastos ou arremessos. O animal, quando é arremessado, ele tenta frear, né? Ele tenta parar o movimento com as patinhas. Então, podem ocorrer lesões, né, nos pés. Então, como por exemplo, unhas desgastadas ou até o coxim plantar pode ser rasgado. Também podem ocorrer queimaduras intencionais, então é muito importante cheirar as feridas para avaliação. Também podem ocorrer lesões em tórax e abdômen, como fraturas de costelas, colapso pulmonar, inchaço abdominal e ruptura de baço e fígado. Aqui nós temos alguns exemplos de imagem de queimaduras, coleira encravada. A coleira encravada, ela muitas vezes pode ser um caso de negligência, porque a pessoa colocou a coleira quando o animal era mais jovem e daí o animal cresceu e daí ocorre essa lesão, né? Essa lesão cortante, então muitas vezes pode ser um caso de negligência. E também as equimoses, né, os hematomas. Outras lesões que a gente tem de exemplo são as injúrias por rinhas de cães. Muitos animais são, né, instrumentos utilizados para essas rinhas, e essas brigas elas podem gerar perfurações na face, no pescoço, nos membros torácicos. Esses animais utilizados para rinha são animais também muito negligenciados, porque eles são tidos como praticamente um objeto utilizado para briga, né? Eles não são devidamente cuidados. Então, esses animais eles podem passar fome, e também há evidências de correntes pesadas usadas como coleiras, porque como são animais de raças mais fortes, essas pessoas usam correntes mais pesadas para segurar esses animais. Feridas por tiro também são algumas lesões encontradas, e como evidência disso a gente pode ter pelos chamuscados, anéis de abrasão e resíduos do tiro, né, de pólvoras dentro ou fora da ferida. Também lesões por ligadura, né, ou estrangulamento. Então, vai ter esmagamento na pele, nos vasos e nos tecidos. Feridas por facadas, a gente pode identificar essas feridas porque há um afunilamento numa das extremidades da ferida. Então, é assim que a gente pode identificar essas lesões por facadas.
E as fraturas? As fraturas dos traumas não acidentais. Logo vou mostrar um artigo para vocês que mostra a diferença entre fraturas de traumas não acidentais e fraturas causadas por acidentes mesmo. Mas as fraturas dos traumas não acidentais, elas geralmente são fraturas múltiplas em mais de uma região do corpo, transversas e em diferentes estados de consolidação. Se um animal chega na clínica e dizem, por exemplo, que ele foi atropelado, a gente pode tentar identificar se pode ter sido um caso de agressão. Nos casos de agressão, geralmente as fraturas estão em mais de um estado de consolidação. Então, a gente vê que um osso, por exemplo, acabou de ser quebrado e o outro osso já está consolidado. Então, a gente pode perceber que não foi um episódio pontual, que essas agressões estão acontecendo ao longo do tempo, né, em episódios repetidos. E também essas fraturas, então, dos traumas acidentais, geralmente são em membros torácicos, pélvicos e na região axial. Aqui nós temos um exemplo de uma ferida por facada e de uma ferida causada por tiro. Então, esse é o artigo que faz uma comparação entre as lesões causadas acidentalmente e as lesões causadas por traumas não acidentais em cães e gatos. No caso, seriam lesões as acidentais causadas por acidentes veiculares. Então, quais são as principais diferenças? Nos traumas não acidentais, as lesões geralmente elas têm uma menor área de superfície. Se você for pensar, se uma pessoa dá um chute ou um soco num cachorro, por exemplo, a lesão é do tamanho, a área de superfície é do tamanho dessa lesão, né? Já nos acidentes veiculares, essas áreas são bem maiores, porque é a área que tem o contato com o automóvel ou até com o chão, né, no momento que o animal tem um impacto. Então, as lesões dos acidentes veiculares, né, acabam tendo uma área de superfície maior do que do trauma não acidental. As fraturas nesses acidentes veiculares, elas têm um padrão. Geralmente se tem fratura de costela, elas acontecem em grupos de costela próximos e mais caudais. Isso porque quando o animal está sendo atropelado, ele geralmente tá tentando fugir, né? Ele tenta fugir do veículo, então essas lesões são mais caudais. Já as fraturas dos traumas não acidentais, as fraturas de costelas, elas podem ser bilaterais, né, porque a pessoa pode chutar o animal de um lado e daí acaba chutando também do outro, não é só um impacto único, né, como é no acidente veicular. Então, essas fraturas, elas são dispersas e geralmente elas são mais craniais, enquanto no acidente veicular elas são mais caudais. Aqui nós temos então a imagem representativa dessas diferenças. Aqui nessa imagem A, nós temos o exemplo das lesões que ocorrem nos acidentes veiculares e na imagem B as lesões por traumas não acidentais. Então aqui na imagem A gente pode ver que as lesões são mais caudais, né, como luxação sacroiliaca e fraturas pélvicas e sacrais. E nós podemos ter também pneumotórax ou contusões pulmonares. E quando tem fratura de costelas, elas acontecem em grupos mais próximos. E aqui no trauma não acidental, né, no trauma causado intencionalmente, as lesões elas são mais craniais, como hemorragia de esclera ou fraturas de crânios, também nos dentes. Também podem ocorrer algumas fraturas de vértebras
e nas costelas, que elas podem ser em ambos os lados do corpo. E também podem ocorrer danos nas patas, né? Como, por exemplo, a ruptura de coxim plantar. E também podem existir fraturas antigas, né? Já consolidadas. Então, é principalmente assim que a gente consegue diferenciar um acidente que foi realmente um acidente de um trauma não acidental. Os acidentes veiculares também, predominantemente, acontecem fraturas de pelve, luxação sacroiliaca e coxo-femoral e fraturas de ossos longos. E tanto no acidente veicular quanto no trauma não acidental é comum a fratura de membros. Também pode ocorrer o abuso sexual. E como que a gente pode identificar isso? Pela presença de corpos estranhos ou injúrias inexplicáveis na genitália, e também por vaginite recorrente e prolapso vaginal ou anal inexplicável. O prolapso vaginal, ele pode acontecer naturalmente devido ao parto, no caso de partos distóxicos. Também existem algumas raças que são mais predispostas a isso, como raças braquicefálicas, devido à conformação delas. E também é mais comum em animais reprodutores. Também em casos que ocorre a separação forçada durante o coito. Geralmente, esse prolapso ele ocorre naturalmente por uma flacidez da musculatura pélvica. Então, é importante, quando acontecer alguma situação assim, que o veterinário tente reconhecer se esse prolapso ele é realmente devido a uma causa natural ou pode ser fruto de um abuso sexual. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos indicadores para a identificação de casos de negligência nos animais de companhia. Então, primeiramente, a má condição de score corporal do animal, né? Animais muito magros. Se o tutor se recusa, né, no tratamento para alívio de doenças ou lesões severas. Também se o tutor frequenta diversos consultórios ou hospitais veterinários. Então, isso pode ser tanto para negligência quanto para traumas acidentais. O tutor ele pode frequentar mais de um hospital para não levantar suspeita, né? Então, se ele vai muito no hospital veterinário, os médicos podem começar a desconfiar, né? Se esse animal apresenta lesões inexplicáveis várias vezes. Então, esse tutor pode frequentar diversos consultórios e hospitais veterinários. Também consultas em funções de traumas ou doenças que seriam evitáveis. Falta de continuidade no tratamento, né? Ou seja, esse tutor está sendo negligente com relação à saúde do animal. Pelos severamente emaranhados. Relato de ambiente perigoso ou insalubre, onde esses animais vivem, ou seja, esse ambiente é inadequado e também o animal pode ter um abrigo inadequado que não proteja de intempéries climáticas, né, do sol, da chuva. E número excessivo de animais. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse número excessivo e a rotatividade de animais. Então, alguns fatores também referentes ao histórico do animal. Se a família não demonstra preocupação com o animal, ou seja, está sendo negligente. Se existem histórias discrepantes sobre o ocorrido. Às vezes, uma pessoa da família pode contar uma história e outra pessoa conta uma história diferente. Por exemplo, uma pessoa fala que o animal foi atropelado de um jeito e outra pessoa fala que ele foi atropelado de outro jeito. Então, é importante nós ficarmos sempre atentos nesses sinais. Narrativa é incompatível com a apresentação clínica das lesões. É aquela história, né, do tutor que fala que a lesão apareceu ontem,
mas a gente sabe que isso é muito improvável, né, ou até impossível. Então, que essa pessoa não procurou ajuda antes e não procurou tratamento antes e estava sendo negligente com a saúde do animal. Relatos sem detalhes, ou até se a pessoa se recusa a dar informações ou se irrita, né, não quer colaborar, não quer falar muito sobre a situação para não levantar suspeitas. Alta rotatividade de animais. Então, as pessoas que maltratam, elas, às vezes o animal acaba morrendo e a pessoa pega outro animal, e daí esse animal morre também e essa pessoa acaba tendo vários animais que acabam falecendo. Então, existe uma alta rotatividade de animais. Então, é muito importante se atentar a esse indicativo. E também existem os indicadores referentes ao comportamento do animal, né? Que no caso são as demonstrações de medo. Então, o mais comum, né, que a gente tem seria essa posição, né, de medo, o animal mais encolhido, né, com a cauda entre as pernas. E também lambedura e bocejos, que são também indicadores de medo. Caso o animal não tenha comido algo naquele momento, né? Se ele tá lambendo muito o focinho, significa que esse animal tá com medo. Às vezes o animal ele pode estar com medo devido à própria consulta, né? Ao ambiente do hospital veterinário, que tem muitos cheiros. Às vezes o animal já passou por aquele local e já sabe o que vai acontecer na consulta, que ele vai tomar vacina, vai sentir alguma dor. Então, esse animal pode ter medo da consulta do veterinário mesmo, é normal. E como que a gente pode fazer para identificar se esse animal está com medo da consulta ou se ele está com medo do tutor dele? Uma técnica que a gente pode utilizar é pedir pro tutor ir até a recepção ou, enfim, tirar o animal daquele ambiente. Caso o animal mude de comportamento na ausência do tutor, a gente pode perceber que esse animal tem medo do tutor. Então, muitas vezes esse animal pode estar sendo maltratado. Com relação aos fatores de risco aos animais, então, quais são os animais mais suscetíveis aos maus tratos? Geralmente são gatos que têm acesso à rua, e isso também muito devido à crença popular de que os gatos são animais envolvidos com bruxaria, né? Então, existe essa crença de que os gatos são animais do mal ou alguma coisa assim. Então, os gatos que têm acesso à rua, eles podem estar mais suscetíveis a pessoas que venham a maltratá-los. Os cães. As raças de cães mais suscetíveis são os pitbulls e bull terrier, que são esses animais mais fortes, né? Muitas vezes utilizados para rinhas. Então, esses tutores que têm características mais agressivas, eles têm uma certa preferência a essas raças. Mas também os animais sem raça definida são muito acometidos por essas situações de maus tratos. E o sexo dos animais mais cometidos são os machos. Justamente porque geralmente os agressores são do sexo masculino e eles preferem animais machos. Esses agressores geralmente eles estão em situação de instabilidade financeira, o que acaba gerando frustrações. Eles acabam descontando essas frustrações nos animais ou até mesmo na família. Esses agressores geralmente são usuários de drogas e apresentam um histórico de violência familiar. Às vezes esses agressores já foram abusados na infância, né? Então eles acabam perpetuando esse ciclo da violência, eles acabam repetindo esse comportamento de agressão que foi muitas vezes direcionado a eles quando eles eram crianças.
Então, esses agressores, eles muitas vezes têm esse comportamento violento ou intimidador, que pode também ser percebido durante a consulta. Então, eu vou dividir essa aula em duas, para não ficar tão cansativo. Então, na parte 2, eu vou estar explicando para vocês como proceder diante de uma situação suspeita de maus tratos na rotina clínica. Tá bom? Muito obrigada!